Olá, quanta alegria nesse dia em que o Senhor nos dá uma palavra para nos iluminar, para nos santificar, para restaurar em nós a sua imagem e semelhança. O Evangelho de hoje, nesse dia em que a igreja coloca para nós a memória de Santo Antão Abade, este homem que soube ser para todos nós um sinal de vida ascética, de vida de exercícios espirituais para servir a Deus, para conhecer a Deus e amar a Deus. O Evangelho de hoje é Marcos 2, 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passavam necessidades e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes era permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que esta palavra ilumine a nossa vida, que esta palavra nos dê sabedoria e discernimento para fazer a vontade de Deus. Veja que formalmente os apóstolos estavam cometendo uma ofensa à lei sabática. E, no entanto, o que Jesus alerta? A lei é para servir o homem e não para fazer o homem escravo desta mesma lei. Quando alguém diz eu sou escravo da lei, significa que perdeu o espírito da lei. Ser livre, cumprindo a lei, significa fazer com que a lei sirva a pessoa humana, a nossa dignidade, que precisa do alimento, que precisa da vida, que precisa de tudo aquilo que é necessário para sustentar a vida. Quando Jesus é questionado pelos fariseus, por que os seus discípulos faziam uma coisa que não era permitido no dia de sábado. E aí Jesus evoca esse fato de Davi com seus companheiros que comem os pães para o oferecimento do sacrifício no culto e nem por isso Deus o rejeitou. E aqui Jesus alerta: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Deus deu ao homem a liberdade para escolher o melhor, buscar o bem, fazer a vontade do Pai, desejar fazer o que agrada a Deus. E o que agrada a Deus é a vida humana, a vida de forma digna, respeitosa, no cumprimento da lei, mas muito mais do que cumprir a lei, é fazer tudo por amor. No amor está o cumprimento de toda a lei. E é o amor de Deus por nós, é o nosso amor pelos irmãos, é o amor a nós mesmos que nos faz ser como Maria foi, uma mulher obediente, fiel à vontade do Pai. E essa vontade do Pai, ainda que passasse pelo sacrifício, pela dor, a sensação de abandono, mas Deus nunca nos abandona. Veja que quando hoje celebramos a memória de Santo Antão, o homem que foi o pai de todo o monaquismo ocidental, nasceu no Egito no ano de 251 e faleceu no ano de 356, com 104 anos. Viveu mais de 100 anos, né? E de uma maneira extraordinariamente pautada pelo sacrifício, pelo jejum, pela oração, pelo autogoverno do seu coração e da sua alma e do seu corpo, para fazer a vontade de Deus. Este homem que com apenas 20 anos
já havia perdido seus pais, ficou órfão, como muitos da sua época, e os seus pais eram de grandes posses. O que ele fez? Doou tudo, vendeu e deu aos pobres e cuidou de fazer da sua vida um sinal visível de Deus, né? Aquele jovem que tinha tudo para revoltar contra Deus, resolve amar a Deus sobre todas as coisas. Sejamos como Santo Antão, que aos poucos, passo a passo, buscou em tudo fazer a vontade de Deus. Que o Deus Todo-Poderoso nos conceda essa graça de sempre nos submeter à vontade de Deus e não nos tornar escravos das coisas ou das pessoas. Abençoe-nos o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde e paz para você e para todos os seus.